Vejam que interessante. Olha essa pergunta. A Inglaterra está se tornando novamente católica. Entre os jovens, mais jovens, a proporção é de 2 para 1 em relação aos anglicanos, dos católicos em relação aos anglicanos. Ou seja, os mais jovens, aqueles que vão à igreja, 2 vezes mais são católicos do que anglicanos. Olá pessoal, Viva Cristo Rei. Nesse vídeo aqui eu vou falar de algo muito interessante. A Inglaterra está voltando a ser católica. Isso mesmo. A Inglaterra, que historicamente é anglicana, protestante. Nós temos aí a história do Henrique VIII, que deixou o casamento, casou com sua amante e adotou a igreja evangélica, anglicana, luterana. Mas hoje os jovens estão voltando a se tornarem católicos. Olha só. O silencioso renascimento católico da Grã-Bretanha está sendo liderado por leigos, principalmente homens jovens. A questão que a Igreja Católica Institucional enfrenta agora é: sua hierarquia conseguirá acompanhar o que o Espírito Santo está fazendo? Relatos de um reavivamento silencioso dentro da Igreja Católica na Grã-Bretanha atraíram atenção na semana passada, já que paróquias em todo o país relataram um crescimento constante no interesse e na participação, especialmente entre os jovens, antes das celebrações da Páscoa. O extraordinário renascimento da fé católica na Grã-Bretanha, os católicos superam os anglicanos entre os frequentadores da igreja da geração Z em 2 para 1, relatou o The Times, enquanto o site Anglican Inc. perguntou: a Inglaterra está se tornando novamente católica? Vejam que interessante. Olha essa pergunta. A Inglaterra está se tornando novamente católica. Entre os jovens, mais jovens, a proporção é de 2 para 1 em relação aos anglicanos, dos católicos em relação aos anglicanos. Ou seja, os mais jovens, aqueles que vão à igreja, 2 vezes mais são católicos do que anglicanos. O arcebispo John Wilson, de Southwark, disse ao Register, acrescentando que isso ficou claramente evidente durante o rito pascual deste ano. Alguns belos sinais de crescimento e renovação da vida da igreja, disse ele. O arcebispo de Cardiff, Mark O'Teil, disse ao Telegraph: eles são atraídos pelo forte senso de identidade da Igreja Católica e pela clareza dos ensinamentos de Jesus. A pesquisa intitulada O Reavivamento Silencioso relata que dentro de alguns anos o catolicismo deverá ultrapassar o anglicanismo como a maior denominação de culto do país pela primeira vez desde a pseudo-reforma protestante. Os resultados da pesquisa que observam os cristãos estão praticando sua religião de forma mais intencional. É aquilo que nós temos visto: as pessoas se tornam católicas de forma intencional e elas não têm medo de proclamar a fé católica publicamente. Isso não é apenas um retorno à Igreja Católica, é um retorno, sobretudo, de uma igreja militante, de pessoas que querem enfrentar essa descristianização do mundo e que já enfrentaram essa descristianização para poder voltar à igreja. Um padrão semelhante é observado na Escócia. Após a celebração da missa de quarta-feira de cinzas na catedral, uma jovem veio até mim e disse que não ia à missa há 10 anos, mas naquela manhã ela acordou e sabia que tinha que ir, disse o arcebispo. Bom, vejam só, isso só pode ser o sinal da graça de Deus. Não há outra explicação para fazer com que esses jovens, do nada, acordem em determinado momento e queiram ir para a igreja, e queiram ir para a igreja católica, e queiram ser militantes, queiram enfrentar essa revolução de descristianização, peçam às mesas de comunhão, queiram receber nosso Senhor Jesus Cristo de joelhos. Isso não veio dos pais deles, não veio da imprensa, não veio do colégio, isso só pode ter vindo da voz do Espírito Santo. Nós estamos vendo uma grande restauração da fé católica. Uma grande parte desse renascimento é que as pessoas são atraídas pela adoração eucarística. É obra do Espírito Santo e exige nossa resposta generosa em acolher as pessoas para compartilhar a beleza da nossa fé católica, disse ele. E também tem a questão das mídias sociais. Luke Lenz, de 25 anos, de Kent, disse que o grupo de jovens adultos católicos do qual ele faz parte teve um crescimento exponencial, passando de cerca de 5 pessoas para 30 em apenas 2 anos. Ainda é pequeno, mas mostra aonde vai esse vetor. Ele também frequenta um grupo de homens católicos na histórica cidade de Rochester, a maioria dos quais são convertidos ao catolicismo ou reverendos. Aqui é uma tradução que não parece boa. Alguns dos quais nunca foram crismados. É definitivamente um momento interessante, disse esse rapaz ao Register, que é esse site católico. Um grande fator tem sido a mídia social, disse ele, acrescentando que ele e outros foram atraídos pela autenticidade dos criadores de conteúdo que exibem crenças sólidas e valores e princípios baseados na fé, juntamente com uma visão de mundo coerente.
Quanto mais eu olhava, mais me atraía, disse Lenz. Isso lembra algo que acontecia no começo do cristianismo, quando os romanos viam que os católicos, enquanto eram martirizados, cantavam em louvor a Deus. E eles tinham a alegria de poder dar a vida por um ideal que era maior do que eles, que era a fé verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo movia o coração daqueles pagãos empedernidos, que estavam dispostos a sacrificar os católicos nas arenas. Entretanto, aquele amor que esses católicos demonstravam um pelos outros, mas por causa do amor de Deus, que dava a eles a certeza da vida eterna, converteu um grande número de pagãos, e muitos dos quais, muitas vezes, vendo que alguns católicos definhavam na fé, fugiam do martírio, eles se apresentavam para se oferecerem martírio. Isso era também, evidentemente, a obra do Espírito Santo. Era uma graça que essas pessoas recebiam e que correspondiam. Ele disse que a verdade, a consistência dos ensinamentos e da tradição da igreja foram uma ajuda enorme para ele e seus amigos. Novamente, é sempre a visão de uma igreja onde a devoção tradicional está em alta, é o ponto principal. Outros também notaram o ressurgimento. Charles Cole, diretor da London Oratory Scholar, disse ao Register que observou um aumento no número de fiéis que se confessam regularmente, rezam o rosário e geralmente abordam suas vidas espirituais com maior maturidade e seriedade. Os tempos difíceis de hoje levam as pessoas a uma sede pela verdade, que elas conseguem encontrar na tradição e na ortodoxia, disse Cole. Não é no progressismo, não é na modernidade, é na igreja tradicional. Os jovens são naturalmente... Um dado muito interessante que muitas pessoas já comentaram aqui nos meus vídeos é que nós temos o Papa Francisco, nós tivemos o Papa Francisco, que era um Papa mais conciliar, mais pastoral, que deixou minha questão de escrever sobre teologia um pouco mais de lado. E o Papa Francisco, um Papa muito bom, tem os seus méritos, é o nosso Papa, tem falhas, teve falhas assim como qualquer ser humano, mas foi nessa mesma época, com esse mesmo Papa, que muitas pessoas, muitos jovens, estão voltando à Igreja Católica, mas querendo uma Igreja Católica que fale mais das raízes e da história e das questões clássicas, e não uma Igreja Católica que pinte a parede de preto, como os evangélicos fazem, e comece a falar de Deus. Não simplesmente isso. Os católicos da geração Z, que hoje tem entre 25 e 30 anos, ou os novos católicos também, que dessa nova geração, são católicos que querem saber das raízes históricas, das questões dos livros clássicos, dos autores clássicos, da teologia, da questão dos sacramentos, de questões mais profundas e mais completas, não simplesmente uma questão mais pastoral. Isso é muito interessante. E na Inglaterra está acontecendo isso. A Inglaterra que historicamente é protestante, é anglicana, né? De 500 anos para cá, depois da questão protestante. Então, está acontecendo no mundo todo isso. É muito interessante isso. E aí, o que é que vocês acham? Esse crescimento católico, que no Brasil, de alguma forma, assim, a mídia diz que o catolicismo está diminuindo, só que isso tem um porém. Não está diminuindo exatamente, na verdade é porque os protestantes, principalmente nas grandes periferias, aumentam muito, né? Por causa das igrejas protestantes que surgem como coelhos, como filhos de coelhos, se reproduzem como coelhos, aliás. Mas os católicos, os jovens que estão nas igrejas católicas, eles são realmente católicos e têm realmente uma consistência muito grande. Principalmente os jovens, né? O que é um dado muito interessante. Se a igreja ela é muito tradicional, muito arcaica, não sei o quê, a ideia é que os jovens deveriam largar, mas não está acontecendo isso. Muito interessante. O que você acha? Comente aqui, compartilhe o vídeo. Salve Maria, Deus abençoe.